Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Em nossa série intitulada A Aventura do Antigo Testamento, estamos procurando ler a Sagrada Escritura como narrativa do plano de Deus para a humanidade, percorrendo a história e as reflexões do povo bíblico desde o seu início. Fazemos uma pequena síntese de cada livro e de suas questões teológicas. No presente momento, estamos examinando a literatura sapiencial, depois de ter olhado para a literatura histórica desde o Gênesis até Esther. Já passamos pelos livros da Sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Hoje estamos entrando no Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cântico de Salomão. Esse título reflete a forma superlativa praticada no hebraico. Nessa língua, não havia uma palavra única para o superlativo. Repetia-se a mesma palavra quando se queria enfatizá-la. Como quando a Bíblia fala, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 26, versículo 33, na conhecida expressão Santo dos Santos, que designava aquela sala do tabernáculo e depois do templo em que habitava a presença de Deus, em que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Significava o mais sagrado dos lugares. Assim, o Cântico dos Cânticos significa o maior de todos os cânticos jamais escrito. Na escritura hebraica, o Cântico dos Cânticos era um dos 5 pergaminhos, junto a Ruth, Esther, Eclesiastes e Lamentações, que eram proclamados nas festas anuais, inclusive na festa da Páscoa. Na Bíblia cristã, o livro está entre os sapienciais e é o último da trilogia de Salomão, sendo o primeiro o livro dos Provérbios e o segundo o Eclesiastes. Nas primeiras listas de livros considerados canônicos já aparece o Cântico dos Cânticos, e nunca houve sérios debates sobre o seu caráter autêntico. Já as opiniões sobre como o livro deve ser interpretado são muitas. Vejamos algumas. Primeiro, o noivo que aparece no livro é um homem, normalmente tido por Salomão, e a noiva, uma mulher e amante, tido como a Sulamita. O tema central do livro é a celebração do amor físico no contexto do matrimônio. Segundo, o noivo representa Javé, o Deus de Israel, identificado outras vezes na escritura judaica como noivo, por exemplo em Isaías 62. A noiva é Israel, o povo de Deus, conforme Isaías 54. E o tema central é o amor divino de Javé por seu povo, assim como foi revelado na história da salvação. Esta é a mais antiga interpretação judaica do Cântico dos Cânticos. Também padres da igreja, como Orígenes de Alexandria, consideravam Salomão e sua noiva uma interpretação alegórica de Deus e Israel. Terceiro, outra teoria vê também o livro como uma alegoria, mas o noivo é o Messias, aquele futuro rei ungido de Israel, esperado pelo povo, e noiva é o povo do Messias, seja Jerusalém na perspectiva judaica, seja a igreja na perspectiva cristã. Para os que pensam assim, a alegria da união marital descrita no livro é tanto uma figura do desejo de Israel pela era messiânica da salvação, como a celebração da união com Deus, inaugurada no amor de Cristo pela Igreja. Quarto, a interpretação mística vê o noivo como Deus e a noiva como a alma da pessoa, de cada pessoa, e não de uma coletividade como é Israel ou a Igreja. Esta é a interpretação que teve mais adeptos, em figuras proeminentes como São Bernardo, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, etc. Quinto, a última interpretação, e a mais recente, é a litúrgica. Também aqui o noivo é o Deus de Israel,
Mas a noiva não é apenas o povo israelita. Representa vários referenciais litúrgicos, como o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, a cidade sagrada de Jerusalém e o povo de Israel também. O amor descrito no livro, portanto, manifesta-se primordialmente na adoração sacrificial, porque a intimidade entre Deus e Israel atinge seu ponto máximo na adoração realizada no templo, onde os sacrifícios eram oferecidos. Segundo esta última interpretação, o autor sagrado usa imagens desses referenciais existentes em outras partes da Bíblia, normalmente não percebidas por quem não a lê no original hebraico. Vamos olhar agora para a estrutura do Cântico dos Cânticos, como normalmente fazemos nas postagens desta série. Trata-se de uma antologia de poemas de amor, um drama poético, como uma ópera lírica. Há 3 vozes predominantes no livro: a do noivo, a da noiva e a das filhas de Jerusalém, um coro de mulheres formado pelas companheiras da noiva. Quanto às partes do cântico, são consideradas 7. O primeiro diálogo entre o noivo, a noiva e o coro, o convite do noivo para fugirem, a primeira sequência de sonhos em que a noiva busca o noivo durante a noite, a entrada de Salomão e sua noiva em Jerusalém, a segunda sequência de sonhos em que a noiva procura novamente o noivo à noite, um sonho diurno em que a noiva e o noivo cavalgam juntos, um diálogo final entre a noiva, o noivo e o coro. Muitas vezes é bem difícil discernir quem está falando. No original hebraico, com terminações nos pronomes, distingue-se bem quando a noiva está falando ao noivo ou vice-versa, e também quando o coro fala, mas nós não temos essas terminações. Tanto o noivo como a noiva louvam a beleza do outro com metáforas de alimentos, especiarias, flora e fauna. Por exemplo, o noivo descreve a noiva metaforicamente assim: seus olhos são pombas, seu cabelo é como um rebanho de cabras, seus dentes como um rebanho de ovelhas tosquiadas, seus lábios são como um fio vermelho e sua boca é adorável. As maçãs do seu rosto são como metades de romãs, seu pescoço é como a torre de Davi, e seus seios são como 2 gazelas que se alimentam entre os lírios. Essas imagens usadas para a noiva aparecem em outras passagens bíblicas aplicadas a Jerusalém e ao templo. O noivo também recebe uma descrição metafórica associada ao templo, como quando é comparado aos cedros do Líbano, madeira da qual o templo de Salomão fora feito. Apesar dos vários sonhos da noiva sobre a noite da consumação de seu casamento, o Cântico dos Cânticos acaba sem a realização desse matrimônio. Como mostra aquele refrão tantas vezes repetido, em que a noiva apressa o noivo para levá-lo à festa do casamento, mantendo-se sempre o caráter de expectativa. O desejo de estar unida ao seu amado é reforçado no último capítulo, em que a noiva profere as linhas mais famosas do poema, dizendo assim: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre os teus braços, porque o amor é forte como a morte, a paixão é violenta como o Sheol. Suas centelhas são centelhas de fogo, uma chama divina. As torrentes não poderiam extinguir o amor, nem os rios o poderiam submergir. Se alguém desse toda a riqueza de sua casa em troca do amor, só obteria desprezo. Com essas belíssimas imagens, encerramos esta postagem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter nos acompanhado. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.